A gente começa agora mais um quadro Café com o Empresário e hoje o nosso convidado é José Elcio Lorenzon, presidente da Lorengi. Como José Elcio, um economista, resolveu entrar no mercado de imóveis há 35 anos? Pois é, uma família grande, busca de emprego e renda, tinha que descobrir um segmento onde ela pudesse atuar unida. Aquela geração italiana que não se desgarra, provenientes tudo do interior do estado, de Marilândia. A gente se juntou com engenharia, comunicação, administração, arquitetura, formou um grupo e começou a fazer algumas reformas. E com um pouquinho de poupança, comprou um terreninho e construiu pela casa. Vendeu, fez duas outras. Poupança sempre fez parte da nossa cultura. E quem poupa vive melhor, dizia o italiano. A gente foi juntando e multiplicou a empresa. No último anuário do IEL das 200 maiores empresas do Estado, a Lorengi consta como a maior construtora do Estado. Como é que foi essa trajetória até chegar como sendo referência no mercado, no nosso mercado que tem tantos outros concorrentes? Ora, inicialmente a empresa se estruturou. Há cerca de 9 anos, nós começamos a planejar uma governança que pudesse multiplicar os nossos negócios, tornar a empresa perene e tornar uma empresa de valor. É bom até explicar o que é essa governança corporativa, não é? Que peso tem isso numa organização? Como que ela multiplica uma empresa? Inicialmente lembrar que governança é um modelo, é um sistema de gestão empresarial que envolve 3 partes distintas. Envolve uma assembleia de acionistas, envolve um conselho de administração e uma terceira peça que é uma diretoria executiva, essa que trabalha no operacional. A Lorengi, através da Fundação Dom Cabral e outras entidades, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela se embasou em cima de modelos já adotados por grandes empresas e implantou esse modelo de gestão que visa o quê? Para que se implanta esse modelo de estrutura? Inicialmente você se organiza com processos e informações coerentes, valorosas, sérias. Aí você passa a ser mais bem cotado pelo mercado de capitais. Quer dizer, os bancos, eles chegam perto de você porque você tem organização. A sua contabilidade é uma ferramenta de informação. Seus números, eles são confiáveis. Então, observa, quando você tem capital, você já está mexendo no ingrediente que faz uma empresa crescer. À margem disso ainda, essa governança, essa estruturação administrativa, gerencial, ela permite você ter processos bem definidos, porque ela divide, um faz auditoria, um faz o estratégico, o outro faz o operacional. Diria assim, em resumo à sua pergunta, que uma empresa se multiplica quando ela tem essa governança eficaz. Como é que você chegou a essa necessidade de ter uma governança corporativa? Porque, como você falou, de uma família grande, italiana, do interior, como é que você chegou a... você está deixando a família de lado? Você está deixando a família de lado para ter uma gestão profissional ou você está adaptando uma gestão profissional à realidade da família? Como é que você chegou à conclusão de que isso seria necessário? Bom, primeiramente, longe de eu querer ser um modelo em nível nacional, mas o nosso case familiar, ele tem alguns valores que eu posso aqui declinar. Inicialmente, a gente goza de valores e princípios muito semelhantes entre os acionistas. Eles são de cunho familiar, somos irmãos, somos em 6 acionistas há 35 anos, que tivemos uma formação desde religiosa, de educandários religiosos e de crenças que o trabalho vence, rezar faz chover, muita fé e muito trabalho. Isso é um ponto-chave comum a todos nós. Depois, chega num momento, Edu, que a empresa fala, mas como que eu faço para que esse pequeno império, ele prospere para outras gerações? A gente começa a estudar outras organizações que já passaram por essas décadas, por que estamos passando. E aí a gente começa a se associar a educandários como a Fundação Dom Cabral, que dizia antes, que começa a fazer a gente pensar como é que eu saio desse ofício
que eu já estou há 20, 25, 30 anos. Como é que eu me sucedo? Como é que eu preparo quem vai me suceder? Que critérios eu ponho na cultura da empresa, implanto agora, para que no amanhã ele possa valer como ferramenta de continuação? Especialmente no no campo da equidade, no campo do tratamento das pessoas, na cultura da empresa relacionada à transparência, na seriedade como você conduz os negócios, na responsabilidade que uma empresa tem que ter quando, às vezes, propõe um produto para um consumidor cuja entrega vai acontecer daqui a 3, 4 anos. Imagina alguém tirar um recurso do seu bolso, das suas finanças, colocar na mão de um empresário que vai lhe devolver em benefício de uma residência de qualidade de vida, de uma sala para os seus escritórios também crescerem, né? A empresa tem que ter alguns valores bem sedimentados e claros. E a gente entendeu que isso tudo era muito importante. Diria que essas são as bases da nossa continuação. E o que faz de José Elcio Lorenzon o presidente de um grupo que tem 6 acionistas que são da mesma família, que tem 6 formas de pensar diferente, apesar de uma sintonia clara? O que faz de José Elcio Lorenzon o presidente desse grupo? O que ele tem de mais importante que os outros? Bom, primeiro, eu acho que foi uma artilharia dos meus pares. Talvez seja o cargo mais pesado para carregar. Talvez não olharam quem aguenta carregar mais ou menos. Mas a empresa ela tem um somatório de perfis. A maior parte são da área da técnica, da engenharia. Dos 6 sócios, 4 são da engenharia. E, por assim dizer, os técnicos, eles são mais técnicos de fazer um bom produto, fazer de acordo com o projeto, olhar planejamento, olhar projeto. Essa engenharia é complexa. Aí sobraram 2, um economista e outro economista. Parecia eu, talvez o mais falante da turma, vou admitir que a comunicação seja algo assim muito importante na condução e gestão de qualquer empresa. Falando de peso e responsabilidade, como você falou, a gente está vivendo um momento difícil agora na economia. E 35 anos, eu tenho certeza que a Lorenzo também viu alguns outros momentos difíceis ao longo desses 35 anos. Primeira coisa que eu queria perguntar sobre isso essa crise é a mais grave que a Lorenzo já viu nesses 35 anos? Nossa, perguntasse, eu sabia que eu ia ser questionado. Bem, essa crise, eu acho que é a maior, sim. A gente sempre acha que a última, aquela mais lembrada, como se é a maior. E essa parece ser a maior mesmo porque ela tem um período mais alongado. A gente já passou por N planos, né, de governo e o planejamento estratégico, essas forças de gestão, elas são bastante amenizadoras de momentos de crise. Mas ela é grande. O que a Lorenzo fez para defender os seus clientes das entregas futuras? Primeiramente, a Lorenzo se redimensionou. Ela se diminuiu, não lançando novos compromissos para o futuro, enquanto a gente não enxerga um cenário de mais segurança. Segundamente, a Lorenzo reduziu seu quadro de colaboradores, diminuindo folha, reduzindo o custo fixo e colocou o seu planejamento estratégico bitolado em cima dos compromissos para garantir nossa credibilidade de continuação no futuro, que uma construtora, líder de mercado, vocês vão de convir que a Lorenzo, por estar assim, em primeiro lugar, 4 ou 5 vezes maior do que a segunda e terceira. Ela é uma empresa muito visada, tanto pelo público como pela concorrência. Mas a gente, humildemente, mostra que a nossa dimensão caiu, diminuiu, propositalmente, e nossos projetos engavetados terão seu espaço breve. Quanto a essa crise, depois de ser uma vergonha nacional, política, né? Aliás, não sei de que crise estou falando, porque a crise, o que é a crise? A crise é um somatório de uma série de variáveis negativas, a começar pela política, pela econômica, do executivo, da moral, da infraestrutura, crise do desemprego, crise da legislação trabalhista, crise da previdência social que
que não se ampara em cima dos recursos existentes. Crise maior de tudo é a crise de pagar quem não produz, é a crise do gasto público, porque o que gera inflação? Onde vem essa inflação? Por que ela vem? Ela vem porque tem gente que não produz e ganhando. Então, esse desequilíbrio, que é pagar a quem não produz, significa gerar inflação. Mesmo com essa redução da Lorengi, qual é a posição que a Lorengi ocupa hoje no mercado? Ela ocupa a primeira posição, entre as 200 maiores, nós somos a 37ª empresa, entre as 20 maiores empresas de patrimônio líquido, a Lorengi é a 19ª empresa do Estado. Enfim, ela tem outros rankings que põem numa posição muito, assim, muito favorável, até de agradecimento a todo o público capixaba que elege essa empresa como de credibilidade, de inovação. Isso, para mim, é o que dá a sustentação para nós. É o almoço e a janta do nosso dia a dia, a satisfação de estar entregando para o público capixaba melhores condições de vida, imóveis criativos, ambientes de trabalho para as empresas também crescerem junto com a gente, qualidade de vida para as famílias. Esse é o nosso modelo. A empresa está muito animada quando ela encontra seus clientes. Aliás, nós temos muitas relações com os nossos clientes. Através de cartas mensais, cada cliente acompanha o nosso passo a passo, das nossas obras principalmente, das nossas entregas, né? De forma que a tristeza existe porque não podemos fazer mais. Mas estamos satisfeitos para poder atravessar essa crise e dar os passos maiores daqui a pouquinho. O setor de construção civil é claramente um setor muito sensível a qualquer variação da economia. Se é uma variação para o bem, para cima, o setor da construção civil percebe isso. Mas quando é para baixo também percebe o golpe. Qual você acha que é o golpe mais duro desse momento para a Lorengi? O golpe mais duro é a alta taxa de juros imposta pelos bancos. Porque quando um banco tem uma taxa de juro alta, ele asfixia nossos projetos de lançamento. Ele impede a viabilidade do empreendimento. Porque eu não consigo mais adiante repassar essa alta taxa de juros para o meu cliente que comprou o imóvel e ao final da construção ele quer fazer o financiamento da casa para ele pagar em 30, 35 anos. Então, eu sou inibido pela alta taxa de juros. Por que alta taxa de juros? Ora. Porque senão o país entra num regime inflacionário sem medida. Mas por que o regime inflacionário? Por causa do gasto público. Então, o meu infortúnio está nessa sequência de taxa de juros altas, de inflação alta e gasto público fora dos limites. Isso e essa alta taxa de juros é uma realidade hoje para a Lorengi? É um impeditivo hoje para a Lorengi? Olha, ele é um impeditivo para o nosso segmento e é a trava mais forte para o nosso segmento. Nosso segmento, normalmente, ele é gerido com muito recurso alavancado por bancos. Por quê? Porque o empreendimento, ele envolve milhões. Todos os empreendimentos, ele envolve um recurso muito grande a alavancagem dele. E nenhuma empresa tem como ter 1 bilhão gerido pelos recursos dela, né? A Lorengi, por exemplo, ela tem um patrimônio líquido de 260 milhões. Como é que ela vai gerir uma produção de 500 milhões? Precisa ter uma alavancagem bancária. Diga-se de passagem, nenhum banco dá nenhum tostão para nenhuma construtora sem que a construtora antes tenha um avanço de obra que faça jus à liberação daquela parcela. Então, essa alavancagem é necessária. A empresa dá um passo à frente, mas ela precisa de recursos para dar o segundo passo. Ela precisa ser remunerada pelo primeiro passo, para depois dar o segundo passo adiante. Então, esse modelo funciona no mundo inteiro. E aqui no Brasil, ele se vê em dificuldade por conta das altas taxas de juros. Essa é a maior dificuldade da Lorengi hoje? É a maior dificuldade para a Lorengi, para o setor da construção civil como um todo no Brasil inteiro. O setor da construção civil, nesse momento, ele está na metade ou menos do seu ritmo em nível nacional, por conta, basicamente, da falta de recurso. A falta de recurso causada pelo recurso caro. É falta de recurso condizente com a viabilidade do meu segmento. Qual é a alternativa para isso?
Alternativa é o governo priorizar um setor relâmpago. Como assim? Ora, o setor da construção civil, se o governo injeta recursos nos limites das viabilidades dos empreendimentos, ele gera emprego instantâneo, ele põe em positivo esse 1 milhão e 2 milhões de desempregos já existentes. Ele dobra isso para emprego positivo, porque a construção civil, ela tem no Brasil inteiro e aqui no Espírito Santo também, bilhões e bilhões de projetos aprovados, engavetados e uma população imensa esperando qualidade de vida para suas famílias, para suas empresas. Basta o governo injetar recursos a preços compatíveis com as possibilidades de remuneração, de pagamento dos mutuários da construção civil. A família Lorenzon e a Lorenzi continuam firmes no mercado? Continuam firmes no mercado, gozando de uma confiança que não vamos trair jamais, comedidos do nosso passo a passo, nossas obras, algumas aceleradas ainda, outras dentro da sua mobilidade normal de crescimento para entrega dos prazos avançados com os nossos clientes. O que a gente pede é que os clientes se esforcem para assumir com naturalidade esses contratos firmados, porque o destratamento, ele provoca um destroço na vida, no sonho do comprador. Então vamos nos esforçar para manter os seus contratos, para que as empresas possam manter os seus cronogramas, para que essa jangada caminhe, né? Jangadeiro e o tripulante. Onde é que a Lorenzi vai estar daqui a 10 anos? Olha, daqui a 10 anos nós estaremos no Espírito Santo ainda, nos municípios mais preeminentes, que admitem empreendimentos mais assim, futuristas, né? E também mais avançado no Rio de Janeiro, onde já nos encontramos. Estamos em Campos e Macaé. A tendência da Lorenzi é ir caminhando até chegar daqui a 10 anos no Rio de Janeiro, capital. É o melhor mercado? Olha, é um mercado que absorve mais produtos. O Espírito Santo, nós há 35 anos fazemos um grande trabalho praticamente já vimos atendendo há muito tempo. Está na hora da Lorenzi replicar esses frutos que vem produzindo aqui em outros pontos que também precisam da nossa presença. Nós íamos para Belo Horizonte e estudamos durante 6 meses o mercado de BH. Entendemos que BH não precisava da Lorenzi. Tem muitas empresas boas em Belo Horizonte, mas notamos que tem alguns municípios do Rio de Janeiro que a nossa presença vai cumprir um papel muito importante para a sociedade. Mas é possível ver algum tipo de futuro em municípios baseados principalmente na indústria do petróleo, que é uma indústria que está em baixa agora, Macaé, Campos, principalmente do Norte Fluminense? Olha, é interessante, né? Macaé, a Petrobras em baixa, realmente muito em baixa. Houve uma debandada de Macaé, mas diga-se de passagem, numa pesquisa da Exame recente, revista Exame, põe Macaé como a 4ª cidade do país para investimentos. Lá tem muita coisa da Petrobras ainda, tem muita coisa, tem muito helicóptero indo para a plataforma e voltando. A cidade ainda está num movimento incomparável com qualquer cidade do país. Macaé ainda é Rio das Ostras, logo adiante. Enfim, Rio de Janeiro é um estado do tamanho do nosso. Só que Rio de Janeiro tem mais de 18 milhões de habitantes. A economia do Rio de Janeiro ela é pujante nesse país. Não só na indústria, na pesquisa em laboratórios, mas também no turismo, no crescimento vegetativo, na geração de riqueza. O Espírito Santo e Rio de Janeiro são proporções bastante distantes. Então é possível sim a Lorenzi fazer coisas boas também no Rio de Janeiro. Como é que está sendo preparada a próxima geração da Lorenzi? Olha, a próxima geração é resultado da estratégia que nós adotamos há 8 anos atrás. Quando a gente implantou essa governança a que me referia no começo dessa entrevista, a Lorenzi previa como os acionistas deixam as suas funções e ficam num campo mais estratégico, dando espaço para os sucessores. A empresa, os seus acionistas já têm filhos nessa faixa de 30 a 35 anos,
uma faixa já madura para ocupar as posições executivas, com um preparo profissional no Brasil e fora dele, e dentro desse modelo de gestão, de forma que nós vamos nos suceder com muito profissionalismo e por pessoas muito competentes. Diria, muito mais competentes do que a gente, são os nossos filhos. A Lorengi hoje pensa em se manter no mercado, pensa em crescimento ou pensa em se expandir no futuro? Olha, todo o nosso planejamento foi feito para expansão. No momento, o ano passado e esse ano, foi um momento de retração, ajustes, encolhimento, redimensionamento. Cuidado com os custos, porque eu tenho que atravessar esse período nebuloso. Mas logo em seguida, nossos projetos estão todos aprovados. A empresa tem hoje quase 1 bilhão de valor geral de venda de projetos aprovados no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aliás, até uma lástima em dizer isso, a empresa nunca teve projeto engavetado, mas nesse momento nos recolhemos à nossa humildade de dizer que não é hora de lançarmos empreendimentos, mesmo porque temos ele aprovado. Não é hora. A gente recolheu, está pronto para dar continuação a todo um projeto de crescimento e de expansão, porque os nossos sistemas, eles foram todos implantados para a empresa ser uma empresa em nível nacional. No entanto, deu uma paradinha, a Lorengi sempre cresceu em 35 anos. Tinha sim que chegar esse momento onde ela daria uma parada para cumprir suas obrigações em cima de tudo que começou. Entrega no prazo, mantenha a sua credibilidade. Para logo em seguida, a gente continuará crescendo sem dúvida nenhuma. Então, é possível cravar que a Lorengi continua crescendo em 2016, 2017? Olha, 2016, dentro do que vemos, do que interpretamos desta política e dessa economia que vivemos hoje, que ela carece de melhores conceitos, melhores definições, o ano que vem seria talvez uma repetição desse ano, seria uma sobrevivência. Mas para 2017, com certeza, a gente terá mais lançamentos pequenos, chamados nichos de mercado. Lançamentos que você enxerga o começo, o meio e o fim dele. Não pode lançar empreendimentos grandes, por quê? Porque as demandas também elas estão bastante retraídas. Mas a gente vai continuar lançando. Esse ano era para lançar 9 empreendimentos, lançamos 2. Esses 2, junto com o que temos, ele justifica a nossa presença no mercado para não matar o pezinho do capim. E tem que topejar, cortar, mas não pode arrancar a grama. Tem que deixar o ponto dela continuar brotando. E essa grama vai ficar verde de novo no futuro? Olha, com certeza. Como diz, né? Quem poupa vive melhor. É um dilema assim, como é que fala? Um refrão, né, do italiano. A empresa, ela, ao longo desses anos, ela juntou ativos e se precisar de vender algum ativo, nós, claro, estaremos à disposição para fazê-lo, mas nunca deixar de cumprir os nossos compromissos. Ótimo. Isso é fundamental para nós. Ótimo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês que aclamam a gente aqui, parecendo até que a gente tem novidade para dizer. Me permita dizer que a empresa acredita em dificuldades, ela tem o cliente como uma base, não vai se dissociar dele jamais. E quero ter sempre a liberdade de vir aqui com a simplicidade nossa, de trazer expectativas de coisas melhores para o amanhã. Eu vivo de fazer qualidade de vida para as famílias.